Boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez nessa transmissão ao vivo. A gente sempre começa dizendo que connection is the meaning of life, né? Então, estarmos conectados é a razão das nossas vidas. O que eu sei, eu tenho para passar para vocês. Então, no meu juramento, eu jurei que instruiria como instruído fui, assim como outros mestres me instruem como instruído eles também foram. E esse é a razão da nossa vida, essa conexão total. Então, vamos, devido aí a muitos e-mails que entraram, o pessoal da Câmara do Meio trouxe essas perguntas algumas vezes para nós durante a semana, então nós achamos que era momento oportuno de nós tratarmos de um assunto talvez delicado, porque trata de religiões, né? E nós não tratamos de religião, nós sabemos que religião é coisa dos homens, e nós buscamos na Kabbalah a sabedoria do Eterno, mas é essa questão do corpo, alma e espírito. Soma, nefesh e ruach, né? Então, para nós entrarmos nesse assunto, aqui os rabinos que me perdoem, eu vou tentar fazer uma midrash, não com textos bíblicos, mas uma midrash com um elemento muito simples, uma lâmpada. Uma lâmpada. Essa lâmpada que a gente usa normalmente em nossas casas e nos está nos iluminando aqui hoje, né? Por quê? Porque lá no livro de Shemot, Êxodos, né, entre o capítulo 25 e 29, o Eterno usa a midrash com a menorá, né? A menorá. As 7, né? Os 7 pontos de iluminação que vão gerar as Sefirot, né? E dentro dessa, cada cli desse, né? Cada copinho, cada cli ali cheio do azeite, né? Shemen Zait, né? E aí nós vamos procurar entender um pouco disso. Vamos primeiro entender como é que é a lâmpada feita pelas mãos do homem. Lâmpada feita pelas mãos do homem. A lâmpada é um elemento que tem como prova de vida, a prova de vida é o calor e a luz. Então, em alguns momentos nós queremos só a luz, em algum momento nós também queremos o calor da lâmpada. Isso é uma prova de vida. E nós estamos em um ambiente interno à lâmpada, é a tecnologia humana, feita por mãos humanas, em um ambiente externo. Então, esse ambiente externo vai ser favorecido pelo calor e pela luz, ou seja, pelas provas de vida. Tá? Muito bem. Esse ambiente interno é um ambiente interno preparado. Ele é preparado de que forma? Ele é vácuo produzido, existe uma camada que o separa, e essa camada que o separa é o corpo da lâmpada. Agora, para que essa prova de vida dê prova de vida, então nós precisamos que seja colocado dentro dessa tecnologia feita por mãos humanas, corrente elétrica. Essa corrente elétrica vem de fontes supridoras. Essas fontes supridoras pode ser a água, a hidroeletricidade, fóssil, termoelétrica, termonuclear, vento, maré, né? Sempre tendo uma relação com tudo que ocorre com o planeta em si. Então, o que entra nessa lâmpada, nesse ambiente preparado por mãos humanas, veio de toda essa dinâmica do planeta, do sistema solar, reflexo do Sol e etc. Tá? Muito bem, isso é a lâmpada feita por mãos humanas. Tá? E como é que é o corpo? E como é que somos nós, os seres humanos? Nós também estamos em um ambiente externo e em um ambiente interno. Então, internamente, existe todos os meus órgãos que vão me manter em pé, os ossos, né? A pele me separa. Então, existe
esse corpo, que ele está em um ambiente selado, pressurizado e alimentado. Alimentado por quê? Quem é que alimenta internamente esse corpo? É a energia da Terra. Então, nesse momento, nós temos a primeira máxima cabalista. Tudo que tem no corpo do homem tem na Terra. Mas nem tudo que tem na Terra tem no corpo do homem. Então, o corpo do homem, ele vem da Terra. Agora, o homem tem esse corpo finito, que veio do finito e vai voltar para o finito. Mas o homem também recebe um ponto infinito, só um e somente um ponto infinito, que vai no seu coração, que nós chamamos de Yasharel. É o ponto infinito dentro do finito. Esse nós chamamos de Ruach Elohim, que é o Espírito, que é a assinatura da realidade total. E aonde está descrito isso? Em Bereshit, livro de Gênesis, quando o Eterno fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança o façamos. É a única vez que na Torá, talvez em toda a Tanar, que o Eterno, que é a realidade total, que o plano criador, repete uma instrução duas vezes. Façamos o homem façamos, tá? Ou seja, é caracterizado que nós temos esse ponto infinito, chamado Yasharel, tá? Então, aí nós acabamos de ver que existe uma mecânica do finito com o infinito. Então, existe uma mecânica do corpo, soma, com o espírito Ruach. Muito bem, e a alma? O que é a alma? Esse aqui é o grande problema. O que é a alma? A alma é exatamente o produto que esse psique, que todas as ações desse homem vão acumulando em seu corpo e em seu espírito ao longo da vida. Então, a alma, na realidade, é, vamos assim dizer, é o pendrive que guarda nossas ações emocionais, nossas ações físicas, né, ao longo da vida. Se nossas ações são centradas no próximo, são centradas no irmão, conforme o livro de Levítico, Vaikra 19, 18, se é centrada no irmão, nós acumulamos forma, pensamento com a realidade total. Porque a realidade total, ela é só doação. Nós já vimos aqui, bestow em inglês, né? É importante esse verbo, porque doar em português é assim, eu posso doar uma coisa que não me serve mais. Eu posso doar uma coisa que tem pouco valor para mim. Mas bestow não, bestow é doar-se mesmo, né? Eu não vou dizer que é dar a vida, mas bestow é realmente a doação da pessoa. Então, quando você vive criando essas memórias de corpo em ações do bestow, da doação, você então fica aposto, quer dizer junto, não é oposto, é aposto, fica junto com a realidade total. Quando você tem uma vida centrada em si mesmo, egocêntrico, querendo só para si, você então está aposto com a realidade total, que é o sentido só de doação. Então, o que acontece? Quando esse corpo ele perde a sua capacidade de se alimentar da energia da Terra, ele volta para a Terra, porque tudo que tem no corpo do homem tem na Terra, então ele volta para a Terra. Essas reminiscências, elas estão gravadas no Yasharel. E esse Yasharel vai voltar para o infinito, da mesma forma que o corpo voltou para o finito.
Então, aqui nesse ponto, vai então haver essa, eu não vou usar o termo julgamento, mas haverá então uma análise do plano superior com relação a como esse Acharel volta para alguns rabinos, inclusive falam que ele vai e volta do Gan Eden, né? Quer dizer, os rabinos, né, os hassidistas, eles falam que a reencarnação é exatamente essa movimentação. Então, o que é a reencarnação do ponto de vista maçônico cabalista? É essa tentativa de nós alimentarmos o Gan Eden com toda essa experiência de doação. Muito bem. Então, visto isso, nós vamos ver como o maçom cabalista ele se equilibra nessa sua caminhada entre uma loja e outra de São João, entre uma loja e outra de São João, o eterno peregrino maçom cabalista, como ele busca esse equilíbrio? No ponto mais longo da alavanca, né? Os braços são alavancas, do ponto mais longo da alavanca, nós temos então né? A sabedoria e o temer. Então, qual é o ponto mais longo da alavanca, aonde nós vamos fazer a força na pedra bruta que queremos levantar? Qual é? É a sabedoria do Eterno, do livro da lei sagrada, da Torá, e o temor de se afastar da sabedoria do grande arquiteto. Então, a sabedoria é balanceada com o temer. Nos cotovelos, aonde nós fazemos esse movimento, né, de levantar, né, esse movimento de luz, né, de levantar, nós temos então o entendimento e o conhecimento. Por que é importante isso do ponto de vista maçônico-cabalista? Eu posso estar com dor de cabeça e conhecer o remédio aspirina. Aspirina cura dor de cabeça, alivia a dor de cabeça, né? Mas não adianta nada eu ficar tomando aspirina se eu não tiver entendimento de onde vem minha dor de cabeça. Porque a dor de cabeça pode ter 20, 30, 40, 100 razões, não é verdade? Então o entendimento, o conhecimento, ele realmente só tem valor maçônico cabalista se ele estiver junto com o entendimento. Então aqui nós já formamos as três grandes Sephiroths, né? Rockman, Binah e Da'at, as três. Mas nós não estamos aqui ainda tratando de árvore sefirótica, de estrutura cabalística de loja, nós estamos só aqui citando en passant, tá? E nos ombros, próximo do corpo, nos ombros, aonde nós levamos a nossa cruz, aonde nós fazemos esse esforço de puxar, né? De puxar a nossa pedra bruta, né? Nós temos então conselho e fortaleza. E o que é conselho e fortaleza? O maçom realmente forte, o maçom cabalista forte, que exerce a sabedoria, que exerce o temor à palavra, que exerce o entendimento, que exerce o conhecimento, ele tem a fortaleza de ser humilde e receber conselhos dos seus irmãos mais experientes, com mais Rockman, Binah e Da'at, né? Então, isso fica, essa é a instrução que eu queria passar para vocês hoje, tá? Estou aberto a perguntas, se tiver perguntas. Não teve nenhuma pergunta, então... Muitos agradecimentos, né? Mas nenhuma pergunta até o momento. Nós estamos abertos esse sábado, agora dia 18, né? Sim. Sábado, dia 18, estaremos no Grand Templos, né? No endereço que vocês têm aí no Face, né? Vocês podem fazer contato pelo Messenger. Nós teremos, inclusive, uma iniciação. Hoje, antes dessa gravação, nós passamos os trechos do livro da Lei Sagrada que devem sempre ser mencionados, né? Bem como instruções cabalistas que o iniciado deve receber, né?
e ficamos à disposição de vocês ao longo da semana. Temos uma pergunta aqui, Rabi, do Guilherme Portela, né? Mestre, pode falar um pouco sobre a glândula pineal? Então, a glândula pineal, que alguns chamam de terceiro olho, né? Alguns chamam de terceiro olho. Inclusive, em nossa iniciação, nós fazemos a unção do terceiro olho do iniciado, né? O iniciado tem que ter a sua pineal aberta, porque o maçom, ele enxerga além do visível. Aliás, nós só buscamos a maçonaria e a sabedoria da Kabbalah para tornar visível o invisível, né? Porque senão não teria muita razão, né? Nós estudarmos tanto, irmos em loja e etc. A glândula pineal, a gente pode dizer que lá no Antigo Egito, quando eles mumificavam, eles realmente viram que nessa parte interior do cérebro tem a glândula, que ela tem um formato de um olho, tá? Então, eles começaram, os egípcios, né, 3.600 anos antes de Cristo, começaram a ver que ali poderia ser esse ponto que eu falei para vocês, que reside o Yasharel, que fica acumulado às experiências das vidas atuais, da vida atual, a vida que aquele corpo viveu, e das vidas que ele trouxe do além. Tá? Então, quando se faz, por exemplo, eu passei por esse ritual, o ritual de Apófis, né? Onde nós vamos ter o nosso coração medido, né? O peso do nosso coração tem que ser mais leve do que o peso de uma pluma de falcão, né? Isso é atribuído àquilo que está acumulado na pineal. Então, é comum, né, se ver na cultura egípcia aquele olho de Horus, né, que normalmente tem 3 lágrimas saindo dele, né, o olho de Horus, né, o olho de Horus, que é a pineal, que é essa sabedoria que traz ao visível o invisível, tá? No Oriente, então, já é uma coisa mais radical, né? Que, por exemplo, os monges tibetanos, quando eles estão assim com 7 anos de idade, né? Porque eles são recolhidos ainda, recém-nascidos, né? Pelaquela busca das reencarnações, etc., né? Os monges tibetanos, eles fazem essa busca, né? Desse infinito. Quando ele entra, eles conseguem saber que esse Yasharel está em algum lugar. Aos 7 anos de idade, eles começam a pegar pequenas cunhas de madeira de carvalho e começam a abrir literalmente o crânio, né? Eles começam a abrir. Eles vão abrindo para literalmente abrir e dar maior, vamos assim dizer, maior espaço para essa glândula pineal crescer dentro do cérebro, né? E com isso vai aumentar o poder de concentração dos monges, né? Na Kabbalah, nós não temos esse conceito de terceiro olho, né? Nós sabemos que o Yasharel, esse ponto infinito, que reside no finito, ele está no coração, literalmente no coração, e na sabedoria da Kabbalah se representa desejo como um formato de coração. Esse nosso coração tem 318 desejos, 317 desejos da carne, um desejo do Yasharel. E o que nós temos que fazer é transformar esses 317 desejos egoísticos em desejo do Yasharel. Aí nós atingimos esse ponto. Que isso está muito bem descrito na passagem em que Avram, né, ainda Avram, ele sai então com 318 escravos nascidos em sua casa, ele consegue combater os 10 reis de Sodoma, vence os 10 reis, e por ter vencido
os seus 318 desejos da carne, é uma das provas de Abraão. Abraão passou por 10 provas, como 10 são as Sefirot da árvore da vida, né? Ele recebe, então, a unção da realidade total, o pão e o vinho da mão de Melquisedeque, né? Então, Melquisedeque, ele, depois de Abraão ter dado essa prova dos 318 desejos, ele recebe, então, a unção, a Avrahá, né? A bênção. Respondia? Sim, Rabi. Ele deseja saber também sobre o plexo solar. E ele pergunta aqui, está certo dizer que os discos sagrados ou chakras principais ou superiores são 7? Olha, eu lhe recomendo o estudo dos chakras. Ele já é um estudo que ele está fora do estudo da Kabbalah e da maçonaria como um todo, tá? Existe uma escritora chamada doutora Maria Helena Domiani. Maria Helena Domiani. Ela é a grande professora dessa área. Os livros dela estão inclusive na internet, no Google, e ela vai lhe dar então as instruções do alinhamento dos chakras, porque nós, cabalistas, nós fazemos o nosso alinhamento pela palavra e pelo som, tá? Então, o cabalista, ele sincroniza seus chakras com a doação. O nosso conceito é diferente do conceito oriental. O oriental tem um monge. O oriental tem aquele cidadão que ele vai para dentro de uma caverna e fica sozinho buscando a realidade total. E isso nós não acreditamos. O Eterno não é monge. O Eterno, ele não buscou ficar sozinho. Pelo contrário, o Eterno, ele fez todo o universo. Ele fez o universo macro, 3 trilhões de galáxias, e ele fez o universo subatômico, 3 trilhões de partículas. O Eterno não quer ficar sozinho. O Eterno quer habitar no seu coração. Betor Bnei Israel. Tá? Então, eu quero habitar no meio do povo. Então, o Eterno, ele não é monge. Lá na Ásia, tem a teoria de que você consegue buscar o Nirvana. Nós não temos essa teoria. A teoria maçônica cabalista é que nós nos realizando a fraternidade com os irmãos. Tanto assim que nós somos uma ordem fraterna. E a sabedoria da Kabbalah é uma ordem de doação, tá? Então, mas procura a professora Maria Helena Domiani, e ela tem 2 bons livros que ela vai ser bastante ilustrativa. E se eu não me engano, ali nos 10 chakras, um livro chamado Os 10 Chakras, alguma coisa assim, ela tem inclusive o endereço dela na internet, você entra em contato, ela vai lhe responder rapidamente. Só um momento, só essas perguntas. Sobre o... Não, aí o plexo solar vai cair nos chakras também. Tá? Ok. Então, só essas são as perguntas por hoje. Se inscreva na nossa página, no nosso canal no YouTube. Beleza. Então, maiores... venham participar, né? Venham participar das instruções. Eu venho sempre convidando os irmãos para virem nos visitar em loja para participar de nossas instruções maçônicas cabalistas, pré-loja, porque a loja aí já tem que fazer parte do Oriente, mas entre em contato pelo Messenger, né, do Facebook, que tanto o Roche Lucas como o mestre Pedro Paulo estarão aí à disposição de vocês para indicarem como chegar ao templo. O Guilherme agradece pela instrução e por hoje só Abi. Até quinta que vem às 20 horas. Até quinta às 20 horas.